Capítulo 19. Da verdadeira e perfeita aniquilação. 189. Você deve saber que todo este processo de aniquilação se fundamenta em dois princípios. O primeiro é manter-se e a todas as coisas mundanas em uma baixa estima e valor, de onde a prática do auto-despojar-se, e desta auto-renúncia, e o esquecimento de todas as coisas criadas deve surgir, e isto com afeição e atos. 190. O segundo princípio deve ser uma grande estima por Deus, para amá-lo, adorá-lo e segui-lo sem o menor interesse próprio, por mais santo que este seja. Destes dois princípios surgirá uma plena conformidade à vontade divina. Esta poderosa e prática conformidade à vontade divina irá em todas as coisas guiar a alma para a aniquilação e a transformação com Deus, sem a mistura de raptos, êxtases externos, ou afeições veementes. Sendo este caminho sujeito a muitas ilusões, com o perigo da fraqueza e da angústia do entendimento, por cuja via raro é aquele que chega ao topo da perfeição, que é adquirida no outro caminho, firme, real e seguro, mas não sem esta pesada cruz. Nisto a via da aniquilação e da perfeição se fundamenta. Ela é seguida por muitas dádivas de luz e divinos efeitos, e infinitas outras graças, grátis datai. Ainda assim, a alma que é aniquilada deve ser despida de tudo isto, para que não se torne um obstáculo em seu caminho de deificação. 191. À medida que a alma progride continuamente em sua simplicidade, ela deve caminhar para a prática da aniquilação, que consiste em detestar a honra, a dignidade e o louvor. Não há razão para que a dignidade e a honra devam ser dadas à vilania e à mera nulidade. 192. Para a alma que é sensível à sua própria vilania, parece ser impossível servir a qualquer coisa. Ela antes se confunde e se considera indigna de virtude e de louvor. Ela abraça com igual coragem todas as ocasiões de desprezo, perseguição, infâmia, vergonha e afronta, como sendo realmente merecedora destas reprovações. Ela agradece ao Senhor quando Ele a ilumina em tais ocasiões. Ela é tratada como merece, e sabe ser indigna, para que Ele use sua justiça sobre si. Acima de tudo, ela está contente com o desprezo e a afronta, porque é Deus que muito se glorifica com isto. 193. Uma alma como esta sempre escolhe o grau mais baixo, mais vil e mais desprezado, assim também com o seu lugar, o uso de roupas e todas as demais coisas, sem a menor afetação de singularidade, sendo de opinião que a maior vilania está além de seus méritos, e sabendo-se também indigna mesmo disto. Esta é a prática que leva a alma à aniquilação de si mesma. 194. A alma que quer ser perfeita começa por mortificar as suas paixões. Quando está avançada em seus exercícios, ela nega a si mesma. Então, com o auxílio divino, ela passa ao estado de vazio, onde despreza, detesta e submerge a si mesma no conhecimento de que não é nada, de que nada pode fazer e de que não é digna de nada. Disto surge o morrer em si mesma e para os seus sentidos, de várias maneiras e em todos os momentos. Finalmente, desta morte espiritual e verdadeira, e desta perfeita aniquilação, surge o seu estado original, de modo que, quando a alma estiver morta ao seu entendimento e vontade, disse apropriadamente que ela alcançou o perfeito e feliz estado de aniquilação. Esta é a última disposição para a transformação e união. A isto a própria alma não compreende, porque ela não estaria aniquilada se viesse a conhecer isto, e embora ela chegue a este feliz estado de aniquilação, ainda assim ela sabe que deve caminhar em silêncio, e deve ser ainda mais e mais purificada e aniquilada. 195. Você deve saber que esta aniquilação, para tornar a alma perfeita, deve se dar no próprio julgamento do homem, em sua vontade, em suas obras, inclinações, desejos, pensamentos e em si mesma. Ela deve querer, como se não tivesse vontade, desejar, como se não tivesse desejos, entender, como se não entendesse, pensar, como se não pensasse, sem se inclinar a qualquer coisa, abraçando igualmente o desprezo e a honra, os benefícios e as correções. Quão feliz é a alma que assim está morta e aniquilada! Ela não mais vive em si mesma, porque Deus vive nela. E, agora, deve ser verdadeiramente dito que ela é uma fênix renovada, porque se encontra mudada, espiritualizada, transformada e deificada. Capítulo 20. No qual é mostrado como este nada é o caminho curto para se obter a pureza da alma, a perfeita contemplação e o rico tesouro da paz interior. 196. O caminho para se obter este alto estado de uma mente reformada,
pelo qual o homem imediatamente alcança o maior bem, o nosso primeiro princípio e a mais alta paz, é o seu nada. Esforce-se, ó alma, sempre, para ser enterrada nesta miséria. Este nada e esta miséria reconhecida são os meios pelos quais o Senhor opera maravilhas em sua alma. Vista-se com este nada e com esta miséria, e veja esta miséria e este nada como sendo a sua comida e a sua habitação costumeiras, atirando si mesmo em suas profundezas. Eu lhe asseguro que, ao se encontrar em tal nulidade, o Senhor será a totalidade da sua alma. 197. Por que você pensa que as infinitas almas bloqueiam a abundante corrente de dádivas divinas? Isto se dá apenas porque elas querem fazer algo e têm em si o desejo de grandeza. Tudo isto as afasta da humildade interior e do seu próprio vazio. Por isto, elas impedem estas maravilhas que a infinita bondade realizaria nelas. Elas vão até as dádivas do Espírito, e ali param, para não terem que entrar no centro do seu nada. Por causa disto, todo o trabalho se corrompe. Elas não procuram a Deus na verdade e, portanto, não o encontram. Pois você deve saber que não existe encontro com Ele, a não ser aquelas que, estando no vazio, depreciam a si mesmas. 198. Nós buscamos a nós mesmos toda vez que saímos de nosso nada, e então nunca alcançamos a quieta e perfeita contemplação. Rasteje o quanto puder na verdade do seu vazio e então nada irá inquietá-lo. E mais ainda, você se encontrará humilhado e envergonhado, perdendo abertamente sua própria reputação e estima. 199. Quão forte baluarte você achará nesse vazio? Quem poderá afligi-lo uma vez que se retire nessa fortaleza? Porque a alma que despreza a si mesma e em seu próprio conhecimento nada é, não é capaz de receber agravo ou injúria de ninguém. A alma que se mantém em seu nada interiormente silenciosa, vive resignadamente em qualquer tormento, por pior que seja, considerando menos do que merece. Ela evita suspeitar do seu próximo, nunca olha para as faltas dos outros, mas está, ela mesma, livre da abundância das imperfeições, e se torna comandante de uma grande virtude. Enquanto a alma se mantém quieta e silente em seu nada, este a aperfeiçoa, a enriquece, e o Senhor tira dela sua própria imagem e semelhança, sem nada que o impeça. 200. Pela via do nada você deve vir a se perder em Deus, que é o mais alto grau de perfeição, e alegremente estará se assim o puder fazer. Então você se reencontrará e se achará com mais certeza. Neste mesmo nada, a simplicidade é feita, o recolhimento infuso e interior é possuído, a quietude é obtida e o coração é limpo de todas as formas de imperfeição. Que tesouro você encontrará se puder fixar a sua morada no nada? Se você ao menos se aconchegar no centro do nada, você nunca mais se preocupará com qualquer coisa externa, o grande, horrível e largo passo no qual muitos milhares de almas param, a não ser que sejam de seu ofício. 201. Se você ao menos puder se calar no nada, onde os golpes da adversidade nunca podem chegar, nada irá vexá-lo ou quebrar a sua paz. Este é o caminho para ter o comando de si mesmo, porque o perfeito e verdadeiro domínio apenas governa no nada. Com o elmo do nada você será duro demais para as fortes tentações e as terríveis sugestões do invejoso inimigo. 202. Sabendo que você nada é, que nada pode fazer, e não é digno de nada, você quietamente abraçará a passiva aridez. Você suportará horríveis desolações. Você atravessará martírios espirituais e um total abandono. Por meio deste nada você deverá morrer em si mesmo, de várias formas, em todos os momentos. 203. Quem despertará a alma do doce e agradável sono, uma vez que ela adormece no nada? Este é o caminho pelo qual Davi alcançou a perfeita aniquilação, mesmo sem o saber. Ad jubilum redactus, sum NSV, SL 17. Mantendo-se no nada, você fechará a porta contra tudo que não for Deus. Você se retirará também de si mesmo e caminhará a esta solidão interior, onde o divino esposo fala ao coração de sua noiva, ensinando-lhe a elevada e divina sabedoria. Submerja neste nada e você achará um santo santuário contra qualquer tempestade. 204. Por este caminho você retornará ao feliz estado de inocência perdido por nossos primeiros pais. Por este portal você entrará na feliz terra dos vivos, onde achará o maior bem, a amplidão da caridade, a beleza da retidão, a linha reta da equidade e da justiça, em suma, toda a perfeição. Finalmente, não procure nada, deseje nada, faça nada, esforce-se por nada,
e então tudo em sua alma viverá em descanso com quietude e contentamento. 205. É este o caminho para se obter a pureza da alma, a perfeita contemplação e a paz interior. Caminhe, portanto, nesta trilha segura e se esforce para vencer a si mesmo neste nada, se esforce para perder a si mesmo, afundar profundamente nisto se você quer que a sua mente seja aniquilada, unida e transformada,